Questão cai muito em prova, gente. Notícia crimes, notícia crimes, notícia crimes, notícia criminal. Na verdade, a notícia, o que é? É o conhecimento espontâneo ou provocado por parte da autoridade policial da prática do cometimento de uma infração penal. É aquilo que eu falei para vocês no bloco passado. A autoridade policial pode instaurar um inquérito policial por portaria de ofício se ele for vidente. Não sendo caso de evidência, de alguma forma aquilo que acontece na sociedade tem que chegar ao conhecimento dele. E como é que chega ao conhecimento dele? Notícia crimes. André, o que é a notícia crime de cognição imediata? Tá? A notícia crime de cognição imediata ou espontânea é através de quê? De atividades rotineiras do Estado. Atividades rotineiras do Estado. Então existem outros autores que sustentam que a cognição imediata é quando o próprio Estado leva ao conhecimento do Estado. Não entendi. Quando a polícia militar leva ao conhecimento da polícia civil para instaurar um inquérito. É o policial militar que fala, houve um crime. É um fiscal, por exemplo, houve um crime e leva ao conhecimento. Através de quê? De atividades rotineiras. Então, qual é a atividade rotineira de um fiscal? Fiscalizar. Qual é a atividade rotineira do policial militar? Fazer o policiamento ostensivo das ruas. E dessa atividade, ele toma conhecimento de um crime e leva ao conhecimento da autoridade policial. Ele faz atividade estatal rotineira e leva para a atividade estatal rotineira do delegado, que é a instauração do inquérito policial. Eu tenho também a notícia crime de cognição mediata. Mediata ou provocada. Conhecimento através de expediente por escrito. Alguém leva ao conhecimento da autoridade policial. E aqui alguns autores falam que a regra é quando o particular leva ao conhecimento da autoridade policial. Então o delegado está lá quieto e uma pessoa leva ao conhecimento. Senhor delegado, o meu vizinho está estuprando a filha dele. Senhor delegado, o pai está espancando o filho. Senhor delegado, houve briga na boate e tal. O que o delegado vai ter que fazer? Estou provocando a ação dele. Ele vai ter que fazer um procedimento, um expediente por escrito. Vou colher o seu depoimento e verificar a procedência dessas informações. Você chegou aqui e falou que teve briga na boate, que 26 pessoas morreram. Eu tenho que verificar a procedência dessas informações. Deixa eu ligar a televisão aqui, não tem nada, estou falando do Chaves. Tá claro? Vou verificar a procedência das informações. Simples assim. É o chamado notícia crime de cognição mediata ou provocada. Então, cognição imediata, Estado levando para o Estado. Atividades rotineiras. É espontâneo. Ou então provocado. Não Estado leva ao conhecimento do Estado. Estado com letra maiúscula, tá? Poder público. Está claro? Tem também a notícia crime de cognição coercitiva. Notícia crime de cognição coercitiva. É quando a autoridade policial ela toma conhecimento de um crime e já pode determinar a sua prisão. Que é o quê? Óbvio, não é isso? O auto de prisão em flagrante. É uma atividade agora obrigatória através do auto de prisão em flagrante. Já caiu em prova, a banca CESP, eu pelo menos vi a CESP perguntando isso, que o auto de prisão em flagrante tem natureza de um ato complexo de cognição coercitiva. Beleza? Por que ato complexo? Porque o delegado instaura inquérito, se o cara está preso em flagrante, instaura inquérito e já faz o indiciamento. 2 atos, num só. Ato complexo. Tá claro? E além de tudo, é de cognição coercitiva por quê? Porque ele faz a instauração, indicia e mantém o cara preso. Perfeito? Auto de prisão em flagrante. Tem também a delácio crimes. O que é a delácio crimes? É a notícia crimes realizada pela própria vítima. A própria vítima que relata um crime. Senhor delegado, estou aqui para quê? Eu fui roubado. Eu fui estuprado. Tá claro? É isso, tentaram me matar. Estou aqui para dizer o seguinte, me deram 3 tiros, ainda bem que desviou. Mas foi na rua tal, as balas estão lá e o vagabundo tá lá, dá uma olhadinha que tentaram me matar. Me roubaram, levaram meu carro. Houve estupro. Está claro?
É isso aí, fui furtado. Delácio crimes feito pela própria vítima. O Supremo Tribunal Federal, no habeas corpus 95.244, ele admitiu a possibilidade da notícia crimes inqualificada. Notícia crimes inqualificada, notícia crimes apócrifa, sem assinatura, ou a denúncia anônima, que é o disque denúncia. Tá claro? 2253-1144. Liga. É a notícia, ele está comunicando um crime sem se qualificar, de forma anônima, sem assinatura. Pode ou não pode? Supremo Tribunal Federal. A notícia crimes inqualificada não pode fundamentar a instauração do inquérito policial, embasado exclusivamente nessa notícia. O que a autoridade tem que fazer? Ela tem que instaurar uma VPI, realizar diligências preliminares para verificar a procedência desta informação. E procedendo esta informação, ele vai poder instaurar um inquérito policial. Está claro? Então, uma instauração do inquérito policial não vai ser embasado na notícia crimes inqualificada. Vai ser embasada na procedência dessas informações que ele verificou através da VPI, que é uma diligência preliminar. Então, André, eu posso instaurar inquérito policial embasado em notícia crimes inqualificada? Resposta, não. O que eu tenho que fazer? Instaurar a VPI, verificar que se procede as informações, faz essa diligência preliminar e, procedendo, ele instaura o inquérito policial em razão da diligência. Perfeito? Ótimo. Conversei com vocês aqui, achei que não tivesse colocado, botei mais à frente. A incomunicabilidade do indiciado preso. Naquelas hipóteses lá, André, que nós conversamos, o indiciado pode ser preso. Está preso em flagrante, pode ficar preso incomunicável por 3 dias? Conversamos sobre o artigo 21. A incomunicabilidade dependerá de despacho nos autos e somente será permitida quando o interesse da sociedade ou a conveniência da investigação o exigir. Falei que a incomunicabilidade não pode passar de 3 dias, será decretada por despacho fundamentado do juiz. Já conversamos sobre isso, respeitando sempre o Estatuto da OAB. E aí conversei com vocês, tá tudo aqui, né? Olha, galera, tem isso aqui, ó. Artigo 5º, inciso 63, o preso será informado dos seus direitos, entre os quais de permanecer calado, sendo assegurado a assistência da família e de advogado. E o artigo 136, parágrafo 3º, fala que no estado de defesa é vedada a incomunicabilidade do preso. Nós já conversamos sobre isso. Está claro? Ah, André, se no estado de defesa é vedada a incomunicabilidade, então em situação normal ele pode? Supremo mais moderno, sim, pode. Se ele tiver todos os direitos resguardados, pode ficar incomunicável. Como no estado de defesa ele perde alguns direitos, restringe alguns direitos, eu preservo a sua comunicabilidade com o seu advogado. Beleza? Tranquilo? É isso aí. Já conversamos sobre isso lá em momento lá atrás. Beleza? E aí, identificação criminal. Questão muito importante a respeito da identificação criminal. Então, tem a notícia crimes e a identificação criminal. André, o que diz o artigo 5º, inciso 58? Olha, o civilmente identificado não vai ser submetido à identificação criminal. Então, eu tenho 2 tipos de identificações. A identificação civil e a identificação criminal. É isso? É óbvio que a identificação civil, você sabe como é que é. Não é verdade? Com a apresentação de carteira de identidade, com documento adequado. E o criminal? Agora a gente começou a mudar. Então, na verdade, André, o cara que é civilmente identificado, ele vai ser identificado criminalmente? A princípio, não. Não há necessidade, haja vista que ele tem identificação civil, salvo nas hipóteses previstas em lei. Maravilha? André, você está falando o quê? O que eu estou te falando é que eu tenho 3 tipos de identificar alguém criminalmente. A identificação fotográfica, aquele lá, não é isso? Aqui e aqui do lado, com aquela linha aqui. Identificação fotográfica. Identificação decadactiloscópica, é o chamado tocar piano. Não vou lembrar agora as questões de medicina legal, né? Delta, eu não vou lembrar mais nada. Mas eu sei que tem forma de identificação. Tocar piano. Tá claro? Então, André, quem é que toca piano? Teve até novela falando isso. O cara era extremamente... Era terrível tocar piano. É óbvio que só vai tocar piano
se não tiver civilmente identificado. A não ser que a lei estabeleça as exceções, que nós vamos ver o que é isso. E por último, é claro, coisa mais novinha, bacana, que é a identificação genética. Tem lei, inclusive, específica para isso. Qual a lei que fala sobre isso? Havia a Lei 10.054 de 2000, que ela foi revogada pela Lei 12.037 de 2009. Tá? Então, lá na Lei 12.037, que fala da identificação, ela coloca a identificação civil por qualquer dos seguintes documentos. Então, André, como é que a pessoa é civilmente identificada? Lei 12.037 de 2009. Ela fala carteira de identidade, carteira de trabalho, carteira profissional, passaporte, carteira de identificação funcional ou outro documento público que permita a identificação do indiciado. Então, André, quem é civilmente identificado, que a princípio não vai ter identificação decadactiloscópica, tocar piano, nem fotográfica. Qual cara tem carteira de identidade? Tem a foto dele. Carteira de identidade, trabalho, ok, já entendeu. Beleza? Ou outro documento que permite a identificação do indiciado, como por exemplo, carteira de motorista. Para as finalidades dessa lei, equiparam-se aos documentos de identificação civil os documentos de identificação de militares. Beleza, tranquilo, estou entendendo. Perfeito? É assim que você identifica o cara civilmente. Artigo 3º. Embora apresentado documento de identificação, poderá ocorrer, ainda que ele esteja identificado civilmente, eu vou fazer identificação criminal quando? E se você olhar, é de uma clareza que você fala, caramba, como é que eu não pensei nisso antes? Uma vez eu lembro dando aula, eu falei, caramba, é verdade. Que coisa óbvia. Ele falou assim, pô, professor, você estava dando aula. Eu falava, cara, que loucura. Como é que um cara que apresenta a carteira de identidade eu vou identificar criminalmente? Ele já pensou logo, pô, isso aí é abuso. É só ler aqui, ó. O documento apresentar rasura ou tiver indício de falsificação. Claro, o cara mostra carteira de identidade com rasura ou indício de falsificação, eu vou identificar criminalmente. O documento apresentado for insuficiente para identificar cabalmente o indiciado. Então, na verdade, ele não tem apresentação suficiente. Exemplo de um amigo meu que toda vez que ia para churrasco, tomava umas canas e caía na água. E ele tinha o hábito de botar a carteira sempre no bolso aqui. Ele caía tanto na piscina que ele tirava a carteira dele. Mas volta e meia caía na água. Então, aquele negócio, molhando, secando, você pega a carteira, que é verdadeira, mas não dá para identificar. O indiciado portar documentos de identidade distintos, com informações conflitantes entre si. É claro, isso às vezes dá problema quando o cara é casado e separado. Muda o nome, ela muda o nome, depois não muda o nome, CPF é um nome, coisa é um nome, deu problema. Carteira de motorista é uma coisa, CPF tá outra, tu me mostra uma certidão de nascimento com outro nome, tem a certidão de casamento que não mudou, deu problema. Conflitante. 4. A identificação criminal for essencial às investigações policiais. Então a identificação criminal passa a ser essencial, segundo o despacho da autoridade judiciária competente, que decidirá de ofício ou mediante representação da autoridade policial, do Ministério Público ou da Defesa. Então, na verdade, a identificação ela se faz o quê, gente? Essencial. Tá claro? Uma outra forma também, até lembrei agora de uma situação de um amigo meu que tinha carteira de identidade. Eu lembro que até brincava com ele, né? Eu falei, pô, André, sou flamenguista desde sempre. Que ele mostrava a carteira dele, de identidade que ele carregava, pirralhinho com a camisa do Flamengo. Falei, cara, você tá com isso, nada? Era um negão desse tamanho. Molequinho, até meio dentro sim na época. Eu falei, cara, isso aqui não vai dizer nada. Tu vai ser preso aqui. Não é isso? Não que todo flamenguista deva ser preso, porque eu sou flamenguista e nunca fui preso. A idade, tu tá com 10 anos, tu tá com 30, cara. É óbvio que não vai servir para sua identificação. Tá claro? Tomar cuidado com isso. Até pode andar com essa carteira como brincadeira, mas faça uma mais atual. Tá claro? Então tem isso aí que eu posso decidir nessa hipótese. É óbvio, gente, que a lei também falava no passado, se o cara estivesse respondendo pelo crime de falsidade. E se o cara é um falsário, é óbvio que eu não vou receber a carteira dele, que ele me entrega, como forma de identificação criminal, substituindo a criminal. É claro que não. Tá claro que ela está respondendo pelo crime de estelionato, tem 12 contas. Tá entendendo? O cara me apresenta 13 caras. É óbvio que ele já está distrito aí. A lei 10.054 ela era mais específica. Aqui você abriu um pouco mais. Tá claro? Então é possível identificação criminal quando for essencial para as investigações policiais. Tá claro? Única hipótese onde há necessidade de autorização judicial. Nas demais, o delegado independe dessa autorização, podendo fazer de ofício.
Então, a única hipótese, quando houver a necessidade das investigações, ele tem que pedir mediante autorização judicial, mediante que decidirá de ofício, mediante representação da autoridade, do MP ou da defesa. Nas demais hipóteses, nos incisos acima, ele pode fazer de ofício. O seu caráter discricionário, evidentemente, sempre respeitando a legalidade e a dignidade, senão ele age com arbitrariedade. Nesse caso, a identificação será considerada como meio de prova, como forma de esclarecimento da autoria ou materialidade do crime. Tá? Então, a forma de identificação autorizada pelo juiz já é, inclusive, o meio de prova. Exemplo, impressões digitais na cena do crime, cabendo, inclusive, a identificação genética. Tá claro? Olha aqui, ó. Se houver registros policiais, o uso de outros nomes ou diferentes qualificações, o estado de conservação do documento ou a distância temporal, que é aquele exemplo daquele amigo meu, não é isso? Me indicar, não é isso? Que impossibilita a completa identificação dos caracteres essenciais. Então, aquela ideia do cara que tem uma péssima qualidade do documento, ou então um documento com espaço temporal muito grande. Parágrafo único. As cópias dos documentos apresentados deverão ser juntadas aos autos de inquérito ou outra forma de investigação, ainda considerados insuficientes para identificar o indiciado. O que é interessante é que o seguinte, André, e essa identidade muito distante vai ser acostado no inquérito? Vai. Até para um eventual crime de falsidade ideológica, uso de documento falso. Tá claro? Falsidade material, sei, tem que ver. Vai ser acostado também nos autos de inquérito policial. Ponto. Ok? André, o que a lei fala? Cara, a identificação criminal incluirá o processo que tocar piano e fotográfico, que serão juntados os autos da comunicação da prisão em flagrante ou do inquérito policial ou outra forma de investigação. Então eu tenho civilmente identificado dessa forma. Se não for possível a identificação civil, ou porque ele é falsário, ou porque está ruim, ou porque a identificação não está correta, ou porque há vários nomes discordantes, eu faço a identificação criminal, que é o dactiloscópio e fotográfico. Toca piano e fica naquela foto lá com aquelas linhas lá, de altura da pessoa, tá claro? Na hipótese de flagrante, ou de inquérito policial, ou outra forma de investigação. Na hipótese do inciso 4 do artigo 3º, a identificação criminal poderá incluir a coleta de material biológico para obtenção do perfil genético. É possível no artigo 3º, inciso 4º, artigo 3º, inciso 4, se for essencial às investigações policiais. Então, na verdade, eu posso escolher, por exemplo, padrão genético, se eu estiver falando de um crime de estupro, por exemplo. Está claro? André, no crime de estupro, é possível que eu faça a colheita do padrão genético? Olha, é essencial isso, cara. Não vai ser o nome que vai dizer se ele a estuprou ou não, mas o padrão genético, sim. Então, hoje é possível, nós vamos ver a lei daqui a pouquinho, nas hipóteses de identificação. Lá no passado, DECA de 10, dactiloscópico e fotográfico. E agora, evidentemente, nós temos a identificação genética. Inclusive, na reforma do ministro da Justiça, Sérgio Moro, aqui se está criando um banco de dados genéticos, onde deve se manter por, acho que 20 anos, eu tenho que ver a lei novamente. Tá claro? Manter o padrão genético desse cara por 20 anos. Eventualmente, é óbvio, né? Você deve ter visto aqueles seriados lá da Sony, CSI. Padrão genético, claro. Não é de foto, ficar olhando foto. Foto é bacana para você pegar os pontos específicos. Tá claro? Isso aí ocorre na fase investigatória, independente de qualquer crime e depende de autorização judicial nas hipóteses aí que nós estamos falando do padrão genético. Tá claro? Já vimos que depende da autorização do juiz. Maravilha? Não confunda essa lei com uma alteração do artigo 9º da Lei de Execuções Penais, que é a Lei 7.210 de 84. Lá no artigo 9º da LEP, se eu não estiver errado, o artigo 9º fala da identificação, fala da guia de recolhimento, eu acho que fala do exame criminológico, não importa. O que importa é que no 9A, artigo 9A, ele fala o seguinte: os condenados por crime praticado dolosamente, com violência de natureza grave contra a pessoa,
ou por qualquer dos crimes previstos na lei de crimes hediondos, serão submetidos obrigatoriamente à identificação do perfil genético mediante extração de DNA. Técnica adequada e indolor. Então, André, hoje, quem é que vai ter identificação criminal genética? Quem cometeu os crimes hediondos, dá uma olhada lá no artigo 1º da Lei 8.072, homicídio qualificado, estupro de vulnerável, estupro, latrocínio, extorsão mediante sequestro com ou sem morte, extorsão com morte, falsificação de remédio, genocídio, os equiparados, tráfico, tortura e terrorismo. Está claro? Aí a gente vai ter essa identificação. Como é que vai ser feito isso? Na forma técnica adequada e indolor. E você sabe que a ciência evoluiu muito, não há uma necessidade de uma ação invasiva. Eu vou conversar com você da Glória Trevi, eu vou dar um exemplo aqui para você. Aquela mulher que hipoteticamente foi estuprada no presídio e não queria fornecer o padrão genético, depois ela liberou a placenta porque ela ficou grávida. No caso Pedrinho, da mulher que fumou o cigarro, assim é a maconha, né? Fumou o cigarro, tá claro? E largou no delegado. O delegado pegou o padrão genético dela pela guimba de cigarro. Então existem formas. Hoje o próprio cotonete aqui, acoplado no local adequado, e faz o padrão, não há uma necessidade de uma invasão no teu corpo. Tá claro? Tranquilo? E há uma ampliação disso aí. O que fala a LEP? Tá? O artigo 9º é feito durante a execução da pena. Tá? São os crimes hediondos e a lei impede que sejam os crimes equiparados. Inclusive o projeto é para ampliar isso aí para os crimes equiparados. Não faria muito sentido, não é isso, eu identificar geneticamente isso e não identificar para o crime de tortura. Porém, crimes hediondos e não os equiparados. Não há necessidade de autorização judicial. Essa é a grande questão. Não há necessidade de autorização judicial. O que é importante é você avaliar a questão da Glória Trevi. Olha que bacana. Na reclamação 2014, lá no caso Glória Trevi, que foi um caso de uma cantora mexicana, não sei se eu botei aqui, que ela, em tese, ela foi estuprada no presídio. Ela falou que, eu não lembro se ela estava presa ou se ela foi visitar o namorado preso. Eu acho que ela estava presa cautelarmente e apareceu grávida. Ela falou, eu fui estuprada por um carcereiro. O que aconteceu? Que todos os carcereiros forneceram padrão genético e ela não quis fornecer o padrão genético dela. Aí teve essa reclamação em 2014. Estupro da cantora e a recusa do exame de DNA, com o exame na placenta sem o seu consentimento, já que esse material seria descartado. Exemplo, busca e apreensão domiciliar de escova de dente ou de cabelo. É um bom exemplo que eu falo para você, é uma medida adequada. Eu dei para você também o exemplo do caso Pedrinho, que a mulher descartou a guimba de cigarro. Descarte da guimba de cigarro, descarte da placenta quando ela estava grávida, e parece que o padrão genético bateu com o namorado dela. Então ela não foi estuprada nada dentro do presídio. Foi o namorado dela que transou com ela lá de forma voluntária. E ela queria indenização do Estado. Está claro? Além de tudo, eu posso fazer busca e apreensão e buscar o padrão genético do cara lá dentro. Fugir, estuprei, fugir de casa, o delegado pede, representa pela busca e apreensão domiciliar, o juiz concede, trata-se de um crime hediondo, o cara entra aqui e pega a minha escova de dente, escova de cabelo. Tem meu padrão genético ali. Está claro? Súmula 568 do STF, ela está ultrapassada, que ela falava que a identificação criminal não constitui constrangimento ilegal, ainda que o indiciado já tenha sido identificado civilmente. Deve ser lida à luz da Constituição e das leis sobre identificação. Tá? Então fica fácil agora avaliar que a súmula 568 não há por que você se preocupar com ela agora, porque ela está ultrapassada. Artigo 109 do ECA, da Lei 8.069 de 90, se liga que o adolescente civilmente identificado não será submetido à identificação compulsória pelos órgãos policiais, de proteção e judiciais, salvo para efeito de confrontação, havendo dúvida fundada. Então, na verdade, com o menor, você tem uma preocupação maior em razão de ser uma pessoa em formação. Então, eu dou mais uma mitigada da forma de identificação criminal. Tá claro? Não vai ser sempre, exceto para efeito de dúvida fundada na confrontação da identidade dele, claro. Lei 12.845, que fala da hipótese de violência sexual. Artigo 3º, parágrafo 2º da Lei 12.845 de 2013. No tratamento das lesões,
caberá ao médico preservar materiais que possam ser coletados no exame médico legal. Então, na verdade, quando for feito o exame de corpo de delito, é possível, não é isso, que o médico legista preserve material que pode ser coletado para exame médico legal. Parágrafo 3º. Cabe ao órgão de medicina legal o exame de DNA para identificação do agressor. Então, nós temos essas regras agora. Civilmente identificado e o criminalmente identificado. Decadactiloscópico, fotográfico e padrão genético de DNA. Beleza? Tranquilo? Vamos no intervalinho. Vamos começar a falar do indiciamento.